O mercado está em compasso de espera. Na ausência de indicadores e novidades sobre a guerra tarifária, preponderou a sinalização do governo de que não vai sair da mesa de negociação. Essas foram as palavras do ministro Haddad. E também o discurso de Lula no Chile, em que não citou Trump nominalmente, embora tenha falado em resistir ao que chamou de práticas intervencionistas. Com alívio momentâneo, bolsa se recuperou um pouco, dólar caiu. Na visão de um importante economista de um dos maiores bancos do país, ele preferiu não se identificar, o Brasil é muito pequeno em relação aos Estados Unidos, portanto, a melhor estratégia é negociar. O histórico de Trump tem mostrado que depois da pancada inicial ele volta atrás, como fez com a China ao impor tarifa de mais de 100% e depois recuar para 30%. Um caminho, segundo este economista, seria abrir exceção setorial. 3 ou 4 setores muito expostos ao mercado americano poderiam escapar das tarifas. Isso dialoga com um dos cenários sobre a mesa do governo federal, que seria suspender a tarifa de 50%, pedir aos Estados Unidos que suspendam a tarifa de 50% para os setores mais sensíveis, como o quê? Como a agricultura, a gente falou ontem, tem suco de laranja, tem café, tem carne, pesca e também aviação. No cenário principal, considerado pelos bancos, a crise pode escalar com os Estados Unidos, pode escalar um pouco mais, mas dificilmente se deterioraria a ponto de afetar muito negativamente a atividade econômica e aumentar o desemprego. Ninguém acredita nisso por enquanto. Os efeitos são mais localizados. Se a tarifa for mantida após o 1º de agosto, tira 0,3% ou 0,4% do PIB, isso foi o que os relatórios de grandes bancos já apontaram, mas ainda assim é difícil modelar isso, que é o jargão que eles usam, o economês, porque não está claro o que vai ser. Tarifas no dia da libertação, em 2 de abril, não valem mais. Todas as projeções feitas caíram por terra com a redução e postergação dessas sobretaxas. A Fitch, por exemplo, acabou de revisar a projeção de crescimento americano de 1,2% para 1,5% este ano. Ninguém mais fala em recessão. É um cenário muito dinâmico. Portanto, na visão do mercado, se não tiver retaliação do Brasil e a briga política não escalar, é possível sentar e negociar. Enquanto isso, a primeira empresa americana entrou na justiça para questionar a tarifa de 50% contra o Brasil. Trata-se de uma distribuidora de suco de laranja, São 2 nomes, Johanna Foods e Johanna Beverage Company, sediadas em Nova Jersey. Elas entraram no Tribunal de Nova York com o argumento de que não se pode invocar a lei de emergência nacional para taxar o Brasil, basicamente porque não se trata de uma emergência, nem nós representamos uma ameaça aos Estados Unidos. E as empresas ainda alertam que isso imporá, essa Johanna Beverage, Johanna Foods, dizem, olha, isso vai impor um custo adicional para a gente de 68 milhões de dólares, o que equivale a mais do que o lucro anual das nossas companhias, além de encarecer o suco de laranja na mesa do café da manhã do americano em 20% ou 25%. Estamos vivendo um dia de cada vez, ainda sem resposta do governo americano e sem canal de comunicação direta. E a bola está na quadra deles. Bom, vamos para o intervalo muito rapidinho para quem nos acompanha para a TV, mas fiquem aí, porque hoje tem uma entrevista muito especial com o economista que entende tudo da parte fiscal, Raul Veloso. Não saia daí, é bem rápido. E quem nos acompanha pelo YouTube, eu te convido a revisitar algumas declarações importantes que foram feitas ontem. Eu separei 3. A primeira, do ministro Haddad, que concedeu, durante a manhã ainda, depois do mercado aberto, uma entrevista à CBN e fez uma sinalização, um aceno aos Estados Unidos. O Brasil não vai sair da mesa de negociação. O presidente Lula, a determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, uma verdadeira sanção que nós estamos passando. E a orientação dele é o seguinte: presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, Ministério da Fazenda, Itamaraty, nós estamos engajados permanentemente. Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial para que nós possamos encontrar um caminho de aproximação dos dois países que não tem razão nenhuma para estarem distanciados. Pois é, mas está difícil de encontrar esse caminho, O canal está claramente interditado porque do outro lado não há um interlocutor claro. Ninguém responde às mensagens do Brasil. Veja só
que quadra complexa da nossa história. Quem falou ontem também foi o ministro da Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, Geraldo Alckmin, que está encarregado, vice-presidente, presidente em exercício, porque o Lula está viajando, ele está encarregado dessa negociação setorial, né, com os empresários, e ontem ele teve com as Big Techs. Vamos ver. Olha, nós ouvimos, né, o setor de economia digital, de empresas de tecnologia. Elas são importantes investidores no Brasil, demonstraram a importância do Brasil, extremamente relevante no trabalho delas, tem tudo para crescer no país, então, e ficaram de nos encaminhar na sequência algumas questões que para eles são mais relevantes. Enquanto isso, o Lula está no Chile, né? Estava até ontem, e reunido aí com presidentes e chefes de governo de Estado, porque veio o primeiro-ministro da Espanha também, o presidente da Colômbia, do Chile, do Uruguai, todos representantes da esquerda, num fórum sobre defesa da democracia e do multilateralismo. Ele falou um pouco ontem sobre o assunto, não citou o Trump, mas fez claras referências à contenda com os Estados Unidos. E o que nós estamos percebendo nesse primeiro quarto do século é que a democracia está perdendo espaço não para o socialismo, mas para a extrema-direita. Um comportamento nazista, fascista, que não respeita a relação civilizada entre os iguais e os desiguais. As redes digitais não são uma terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. O pessoal da TV já está conosco, a gente voltou aí, infelizmente, no meio dessa declaração do Lula, vocês não entenderam nada, mas ele estava falando num fórum no Chile sobre defesa da democracia, do multilateralismo, e fez sempre aquela crítica velada, sem citar aos Estados Unidos, sem citar nominalmente ao Donald Trump, mas todo mundo entendeu perfeitamente o recado. Vamos dar uma olhada nas bolsas, como estão as negociações hoje? Olha aqui o fechamento da Ásia, todo mundo ainda em compasso de espera, porque 1º de agosto não é só a data limite, o prazo para o Brasil, gente, é o prazo para o resto do mundo. Lembramos que além do Brasil, com a taxa a maior de todas, de 50%, outros 25 países, 24, né, 25º é o Brasil, receberam cartinhas do Trump, ameaçando com tarifas altíssimas, estão em negociação na esperança de que até o 1º de agosto, só tem mais essa semana e o comecinho da próxima, cheguem a algum tipo de acordo. Tóquio caiu um pouco, 0,19, Hong Kong subiu 0,54, China 0,62. As negociações na Europa estão em andamento neste momento. E olha, Paris caindo 0,71, um que não conseguiu ainda chegar a um acordo com os Estados Unidos é a União Europeia. Já prepara medidas retaliatórias, caso não consiga isso até o 1º de agosto, mas estão em negociações intensas. Londres, próxima à estabilidade, Frankfurt e Madrid com leve queda. Vamos agora aos Estados Unidos, que fecharam, olha, atingindo mais máximas e recordes históricos numa semana muito intensa de divulgação de balanços. S&P 500 subiu 0,14, Nasdaq 0,38, só Dow Jones caiu 0,04. Os índices futuros estão próximos à estabilidade com uma leve queda. Trump voltou a atacar pau. O próprio Scott Bessent falou ontem contra o presidente do Banco Central norte-americano. Hoje tem balanço de Coca-Cola, GM, AstraZeneca, já, acho que ainda nessa manhã, e amanhã começam as Magnificent Seven, né, que são as grandes Big Techs, começando por Tesla, por exemplo, que divulgam seus balanços amanhã. Então, uma semana super intensa e também expectativa de grandes lucros. E, por último, vamos dar uma olhadinha no Brasil, como se comportou ontem. Foi um dia de relativo alívio, porque não houve notícia e o mercado americano subiu. O mercado brasileiro conseguiu se recuperar um pouquinho. O dólar caiu, portanto, o real se valorizou, R$ 5,56, e Bovespa subiu 0,59. Agora, deixa eu contar para vocês que hoje, já tem a divulgação do relatório de receitas e despesas, que é aquele que anuncia congelamento de gastos. No último, houve um congelamento grande entre bloqueios e contingenciamentos, chegou-se a 31 bilhões de reais. Eu conversei com assessores do Ministério da Fazenda agora, essa manhã, e eles disseram que haverá alívio, tá? Então, não vai ser mantido esse bloqueio de 31 bilhões de reais. Por quê? Porque
as receitas surpreenderam positivamente. O governo arrecadou mais do que esperava, portanto, vai conseguir descontingenciar algumas dessas despesas. Quer dizer que ministérios da saúde, educação, enfim, todos os ministérios que sofreram esse contingenciamento, né, esse bloqueio temporário dos gastos, congelamento temporário dos gastos, vão conseguir reaver esse dinheiro. E os assessores da Fazenda disseram que vão conseguir facilmente atingir a meta deste ano, que é de déficit zero.